Olá, sejam bem-vindos ao Eventos em Debate, porque se tem evento, tem história boa para contar. Um podcast onde o bastidor vira pauta e os eventos são contados de forma leve, divertida e verdadeira, para te inspirar a criar um evento elegante, mas com a sua essência e com a sua personalidade. E hoje o papo é com uma profissional que tem o poder de deixar a noiva, a debutante, a formanda ainda mais linda, deixando que sua emoção seja sem traumas e sem preocupação. E hoje, no nosso primeiro episódio, recebemos aqui, então, o patrocínio da Vinícola Marco Luigi, os doces da Luísa Fante, claro, sem contar, da nossa produção Minha da Glau, pela Julie, nossa primeira convidada. E hoje o papo é com uma profissional que tem o poder de deixar a noiva, debutante, formanda ainda mais linda, deixando que sua emoção seja sem traumas e sem preocupação. Preparem-se para ouvir dicas valiosas e entender como a maquiagem vai muito além da estética. Ela é a parte do sonho. Então, para começar, Julie, seja bem-vinda ao nosso primeiro episódio e vamos direto ao assunto, porque vamos começar com polêmica. Nos fale um pouquinho quais são as diferenças da maquiagem social e a maquiagem para noiva, para debutante, para a anfitriã que está no seu evento e está com muita emoção. E para quem não me conhece, eu sou maquiadora há mais de 10 anos. E pelo número já de noivas e clientes atendidas, eu posso dizer que já sou especialista nessa área de eventos. E já entrando no assunto, então, falando de maquiagem, a gente já começa com um assunto polêmico, então, a diferença. Isso tem gerado muita polêmica mesmo em torno das maquiadoras, do pessoal que trabalha com noivas. Qual é a diferença da maquiagem noiva para uma maquiagem social? Eu acho que se a gente falar da maquiagem social, já fica mais fácil a gente entender o porquê que é diferente a maquiagem de noiva, né? A maquiagem social é aquela maquiagem que a gente faz quando a gente tem um casamento, a gente tem uma formatura, a gente tem um evento. Então a gente pensa no vestido, a gente procura referências. E aí a gente também, né, acho que é bem importante a gente pesquisar, enfim, a maioria das clientes que vêm até mim, elas já olharam meu Instagram e elas já têm uma noção de como que é o meu trabalho, porque eu procuro manter uma essência, que é a naturalidade, que não é criar um personagem nesse dia, a gente mantém a essência de cada mulher, a naturalidade de cada mulher. Então elas já olham, já trazem uma referência e a gente conversa naquele momento da maquiagem, a gente constrói juntas. Então o tempo dessa maquiagem é de 1 hora, né? Essa é a maquiagem social. Aí quando a gente vai falar de maquiagem de noiva, aí a gente já pensa no contexto totalmente diferente. Porque vocês também sabem, né, que como esse sonho é construído, né? Então, exatamente, em torno de 1 ano, né, Silvia? Ela vai pensando em tudo, ela vai imaginando tudo, ela vai idealizando, ela cria pastas, ela cria imagens, ela sonha com aquele momento. Idealiza, e a maquiagem, né? É verdade. E a maquiagem também entra nesse contexto, né? Porque ela já se imagina como noiva. Eu acho que a maquiagem de noiva é uma das versões mais lindas de uma mulher. Ai, concordo, totalmente. Porque quando tem a entrada da noiva, né? A Vivi também participa muito disso, né? Quando tem a entrada da noiva, cria aquela expectativa, né? A noiva está vindo, né? Então é toda a produção envolvida nisso. O vestido, né, Glau? Faz parte, né, Julie? E faz muita diferença. E tem aquela noiva que marca contigo e que não marca maquiagem pro casamento? Marca maquiagem, mas não fala que é pro casamento, que vai casar. Existe, né? Essa é uma das polêmicas. Ia te perguntar. Isso aí, tu descobre na hora que ela é noiva. Sim. Porque a maquiagem da noiva, ela é a prova da emoção, a gente diz, né? A gente comenta. Porque ela vai ser muito abraçada, ela vai chorar e deve. Existem técnicas para as noivas não chorar, que eu acho um absurdo e não ensino. Eu sempre digo para as noivas, existe uma técnica, não vou ensinar. É o teu dia, tua emoção, deixa acontecer. E a maquiagem precisa ser a prova disso, né? Exatamente. Então, quando ela chega na minha cadeira, até falando dessa polêmica, né, que é o que gira muito em torno dos maquiadores, a gente pergunta, né, qual é o teu evento, para a gente entender, né, o contexto todo, né, que é, enfim, a gente tem que pensar em tudo para ficar tudo harmônico, né, para tudo se conversar.
Então, quando a cliente diz é o meu casamento, a gente até leva um choque, né? Como assim tu vai casar e não se preparou, não avisou? Porque a gente constrói um relacionamento. É como vocês, né, meninas? A gente constrói um relacionamento com a noiva, com a formanda, enfim, né? Então, são todos uns cuidados, uma preparação. E quando ela chega assim, sem avisar... enfim, eu acho que é muito arriscado. É muito arriscado. Claro que a gente faz um trabalho lindo, um trabalho resistente, que ela precisa, mas é diferente. Até o tempo, a tua agenda do dia é muito maior para noiva do que é para uma social, né? Com certeza, é o dobro, triplo de tempo. Precisa de uma preparação, né, Julie? Precisa de vários testes ou de um teste. Como que tu costuma fazer? Um teste, vários testes, depende da noiva? Pensando em toda essa construção, essa assessoria que a gente dá, a gente constrói tudo isso, né? Então, por isso que é muito arriscado a noiva não se preparar para esse momento de beleza, porque é o rosto dela que vai aparecer, né, meninas? Então, é o material, são as fotos, são os vídeos, e ela vai ficar com aquele material por muito tempo. Então, tem que ter um cuidado especial, porque é feito toda uma construção, uma preparação de pele, que a gente indica sempre consultar uma dermato para ter um cuidado maior com a pele, porque a maquiagem ela é aplicada na parte mais superior da pele. Então, esse cuidado, essa hidratação, essa preocupação com a parte mais interna da pele, aquele viço que vem de dentro, aquela preparação que é preciso ser feita, é uma dermato que vai indicar. Então, tem todos os meus profissionais, as profissionais especialistas para noiva, né, para esse dia envolvidas, né? Então, por isso que é muito importante elas sinalizarem: vou casar, vou fazer uma maquiagem de noiva. Até como a Vivi falou, é um dia tão emocionante, né, Vivi? Sim. Que eu acho que até aquela que não é emotiva se torna emotiva. Vai emocionar. Até tocou num assunto ali sobre os cuidados da pele, que era um tópico que a gente ia comentar, mas já vamos desenvolver ele, então. Tu dá essa assessoria para noiva, no momento que ela agenda o teste contigo, tu faz essa análise de pele com ela e indica algum tratamento, algum cuidado para que no dia a pele dela esteja melhor ou ajude na durabilidade da maquiagem? Com certeza. Eu tenho uma parceria com a Dermato, que é minha cliente, então sempre quando surge alguma dúvida que a noiva me pontua, eu sempre mando mensagem para ela, né? Então tem todo um cuidado pensado em cima disso, e tem tratamentos específicos para a necessidade de cada noiva. Eu sempre procuro tratar minha noiva com um olhar muito individual, muito exclusivo, porque cada uma tem a sua necessidade, cada uma tem a sua pele, cada uma tem o seu jeito, a sua personalidade, então a gente vai entender em cima disso o que ela precisa, né? Então, o tratamento de pele já começa muito tempo antes, então a preparação é bem maior para a gente ter o resultado que ela deseja, né? Ter essa versão mais linda dela para aquele dia. Então, a maquiagem, ela não é só técnica, ela não é só produto, é todo um conjunto para a gente alcançar o que a noiva precisa. Os produtos que a gente usa, obviamente, né, eu vou falar de mim, não a gente, né, eu vou falar de mim. Os produtos que eu uso são todos de alta performance. Então, eles são testados antes, eles são criados, toda a construção, desde o primeiro produto que eu aplico na pele da noiva, é todo pensado em cima do que ela precisa, para ela poder sentir todos os sentimentos, todas as emoções. Se ela quiser chorar, se ela quiser abraçar, ela vai curtir a festa. Então é pensado do início ao fim. Ela tem que estar bonita para o distanciamento social, para quando a gente olhar para ela tem que estar bonita para as fotos, ela tem que estar bonita para os vídeos. Então é toda uma construção em cima disso, né? Uhum. E Julie, tu comentaste ali sobre a preparação da pele. O que tu considera como um tempo ideal para começar esse tratamento de pele que seja necessário? O teste da noiva também, como é feito? Quanto tempo dura? O que tu aconselha para elas nesse momento do agendamento do teste? O teste, eu sempre indico marcar no mínimo de 30 dias com antecedência. É importante porque cada vez que a gente vai entrar nas redes sociais, são inúmeras tendências, inúmeras ideias. Existem noivas, né? Eu acho que a Glau também pode falar disso, que elas já são
decididas, né? Exatamente. Elas já sabem o que elas Querem, já vem com a referência pronta, né? Já. E tem outras noivas que já são mais indecisas, né? Que aí elas pedem opinião pra mãe, pra avó, pra tia, pra melhor amiga, aí elas vão questionando algumas coisas. Então é importante esses 30 dias marcar o teste. O teste, até eu gosto de ressaltar muito, porque é de suma importância o teste da maquiagem da noiva. Porque ali ela vai buscar as referências em cima de todo o contexto, né? Do vestido, da decoração, do horário da cerimônia, da personalidade dela, de como ela é. Ela é uma mulher decidida, ela é uma mulher sexy, ela é uma mulher romântica, ela é uma mulher tranquila, então ela tem que se olhar no espelho, ela tem que se identificar. Se reconhecer, né? E eu tô aqui para ajudar ela. Exatamente. E uma coisa que eu ia te perguntar, o que influencia tendências com que a noiva quer? Como que tu equilibra isso? Porque muitas, claro, não só falando de noiva, falando de eventos, né? Muitas vêm me falar, Glauco, eu quero levar uma amostra do tecido porque a maquiadora quer ver a cor do meu vestido. E aí? Combinar maquiagem com o vestido? Com cor de vestido. Com cor de vestido? É uma tendência? O que tu nos fala sobre isso? Porque eu tenho uma opinião, a cliente tem outra, né? Qual que é a tua opinião sobre isso? Sempre é importante, porque a gente já constrói esse relacionamento mais próximo desde o momento com que ela me escolheu. Ela me escolheu como para ser a maquiadora dela nesse dia especial, nesse dia único. Então, a partir dali, a gente já vai construindo juntas todo esse preparo. E o teste, no dia do teste, a gente avalia tudo isso. Qual é o vestido? O tecido do vestido? Tem bordados no vestido? Qual é a ideia, né, Glau? Porque existem vestidos que são mais românticos. Uns com muito brilho. E aí a gente pensa na maquiagem em cima disso. Assim como todo o contexto do evento, né, Vivi? Sim. Um casamento de manhã, um casamento de tarde, um casamento de noite. Muda totalmente. E maquiagem para vestido de festa. Combina com a cor do vestido ou não? Depende da personalidade da noiva, depende muito do que ela quer transmitir, do que ela é. Existem noivas e formandas, enfim, clientes mais ousadas, que dá pra gente usar uma cor, né? Já tem outras que já são mais sérias, mais clássicas, e a gente já parte em tons que vão transmitir isso também, né? Mas tudo é construído. Eu acho que é muito importante a cliente dar essa devida, vou falar de novo a palavra, mas é uma devida importância para a beleza dela, para a maquiagem, para o cabelo, porque é um contexto, né? Então, não necessariamente precisa se combinar maquiagem com vestido. Quando se fala de vestido de festa, não só, né? A noiva a gente tem um tom só, né? Mas a social, a maquiagem social. Então, não necessariamente a gente precisa combinar a maquiagem com o vestido. A gente sempre pergunta a cor do vestido, porque é importante para a gente entrar dentro daquela mesma paleta, a gente pensar nas cores que vão harmonizar, aí entra toda a questão de colorimetria, né, que a gente estuda muito para isso, né, porque tudo tem que se conversar, né, é tão bonito quando a gente olha para uma cliente, né, quando ela está produzida, seja para formatura, para o casamento, a gente olha, a gente pensa, nossa, essa maquiagem foi perfeita pro look dela, né? Mas não necessariamente se o vestido seja azul, ela tem que obrigatoriamente usar uma sombra azul. Não. Não, né? Geralmente quando a gente fala de tendência, até voltando ao assunto de tendência, a gente tá num momento assim que é falado muito sobre a questão da naturalidade, né? Uma proposta que não se cria uma outra pessoa ali, né? É uma extensão. Eu sempre falo para as minhas clientes que a maquiagem é uma extensão dela. Então, tem que transmitir o que ela é, tem que transmitir a essência dela. Ela tem que se olhar e se reconhecer. Então, se ela gosta de cor, uma cliente, vamos dizer que ela use uma sombra
verde, digamos assim, obviamente que eu vou ter uma certa resistência, mas, enfim, se ela gosta, Tem que respeitar. É o perfil vai dela, ficar né? bonito. É o perfil dela. Exatamente, vai ficar bonito pra pele dela, pra cor dos olhos, né? A gente vai buscar o tom certo para que ela se sinta confortável. Eu acho que isso que é importante com a maquiagem. Exato. Ela tem que se sentir bonita, confiante e confortável, né? Independente se seja maquiagem social, maquiagem noiva, principalmente, porque a noiva tem que se sentir confiante para aquele momento que é tão lindo na vida dela, né? Julie, eu sempre sugiro às minhas noivas, uma sugestão, delas agendarem o teste do vestido no mesmo dia do teste do cabelo e maquiagem. Eu acho que se ela se vendo maquiada junto com o vestido, com os acessórios que ela vai usar no dia, vai deixá-la muito mais segura. Inclusive com o teste do vestido, a última prova ali, as últimas provas. Tu aconselha, tu acha que isso funciona dentro desse contexto de deixá-la segura com a maquiagem, cabelo e o vestido? Eu acho perfeito. Até essa é uma das... tá acontecendo agora, né? A gente, até um tempo atrás... Bom, eu maquio noivas desde 2014, 2015. Então, agora a gente está se falando muito disso. Dela marcar tudo, né? Marcar o teste do cabelo, marcar o teste da maquiagem. Mesmo dia. Junto com a prova do vestido. Porque aí ela já vai se ver no contexto todo. Como ela vai ficar no dia. Isso traz uma segurança, uma tranquilidade que eu acho que é primordial. Então, ela vai se ver, ela vai se fazer fotos em todas as luzes, luz natural, com o vestido, e aí ela já vai... Julie, me conta, e tem noiva que não quer fazer o teste? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. Até isso gera algumas situações até assim, tipo, traumatizantes, né? Porque imagina, eu me cobro muito. Tu já teve noivas assim? Já. Pode nos contar umas situações? Então, Conta essa polêmica. até falando em assuntos polêmicos, dá pra tomar até um vinhozinho? Bom, porque foi uma das situações, assim, mais traumatizantes, Inclusive, digamos. era um tópico aqui. Que a noiva não quis fazer o teste. Eu havia sinalizado a importância, porque a gente sempre fala da importância, a gente envia áudios de uma forma mais empática, mais tranquila possível, né? Nada de uma abordagem mais pesada, porque eu acho que é tantos sentimentos, né, envolvidos ali que a gente tem que ter um cuidado. Realmente, a noiva, a formanda, enfim, a cliente, quando ela tem um evento muito importante, existe um mix de sentimentos, né? E a gente tá ali para ajudar, né? Então, eu sempre sinalizo o porquê da importância do teste, mas tem algumas que não querem. Eu vi teu trabalho no Instagram, eu quero uma maquiagem normal, vou lá. Mas aconteceu de uma noiva chegar, não ter feito o teste, me falar como ela queria. Aí a gente constrói juntas, né? Até tem um vídeo no Instagram que eu falo o quanto isso foi importante e marcante na minha vida, que eu tenho um vídeo que eu falo como buscar referências de maquiagem pro dia do seu evento. Porque é importante. Formato do rosto, formato dos olhos, tipo de pele, a idade, o momento que a mulher está vivendo, né? Porque existem outras questões também, né? Sim. Porque às vezes existe uma distorção de imagem ou um momento que ela não está se sentindo bonita. Então a gente está ali para construir tudo isso junto para que ela se sinta segura. Então, com toda a delicadeza, com toda a empatia, eu procuro explicar: olha, essa maquiagem que tu tá me trazendo, essa referência, né? A gente tem que ver a modelo, né, gurias? Agora falando de inteligência artificial, que às vezes tem noivas, clientes que trazem imagens que são de inteligência artificial. A pele não tem um poro, o olho é perfeito, né? A pele é perfeita, não é real, não é pele real. Então, a noiva veio com uma referência. Não, ela nem trouxe referência. Ela disse como ela queria. Aí, tipo... E era uma noiva que não costumava se maquiar. Não, eu nunca tinha atendido ela. Pior ainda, né?
eu nunca tinha visto ela. Então, a gente manda mensagens, às vezes elas não são acessíveis, né? No caso, não foi muito acessível. Enfim, chegou ali, naquele dia tão esperado. Eu tenho total segurança no meu trabalho, total segurança nos produtos que eu uso, total segurança na técnica que eu construí no decorrer de todo esse tempo. Mas como que eu vou explicar isso para ela naquele momento, né? Que tem as madrinhas, tem as convidadas, tem todo mundo ali, todo aquele... Falar uma palavra simples, né? Aquele vucu-vucu, e a gente tentar construir isso. Então, eu tentei explicar que a maquiagem de noiva é diferente. A maquiagem de noiva, a construção dela é diferente. Pensando novamente naqueles assuntos que nós falamos e todo o contexto que está envolvido ali. Então, eu tentei explicar a questão do formato do olho, a questão da pele, a questão da técnica que eu iria utilizar. E no formato do olho dela, um cílios postiço no finalzinho, que eu costumo sempre usar aquela pegada mais natural, assim, que fica bonito para as fotos, fica bonito no contexto geral, assim, traz mais naturalidade, leveza. E ela não quis. Ela já chegou, uma das primeiras coisas, ela já chegou me cortando, assim. Não, eu não quero. Né? Aí a gente leva até um choque. A gente pensa, não, ela deve estar nervosa por alguma coisa. Digo, tentei explicar o porquê que seria importante e sempre na defensiva. Construir a maquiagem, eu sempre procuro falar também para as clientes que eu não gosto de pesar a mão. Essa é uma coisa padrão minha. Não gosto de pesar a mão, eu gosto de trabalhar com mais leveza e naturalidade. E aí no final a cliente se olha... E ela me diz se ela quer intensificar algum detalhe, porque é mais fácil adicionar do que tirar. Sim, e isso interfere também depois nas fotos e no vídeo, né? Também é pensada a maquiagem nisso, né? E a gente constrói tudo isso, né? Toda essa construção explicando tudo porquê daquela medida de produto, né? O porquê. É claro que se a noiva gosta de algo mais pesado, até faz muito tempo que eu não trabalho com clientes que pedem algo muito pesado, mas enfim, se é a personalidade dela, ok. Né? Mas geralmente eu gosto de dosar para no final eu intensificar. E aí no caso fiz a construção da maquiagem explicando isso. E quando ela se olhou... Se odiou? Não é isso que eu quero. Não. E eu perguntei, né, mas o que tu gostaria de mudar, né? O que tu gostaria de alterar? E ela disse, não sei. E aí eu falei da questão do teste, né? Olha, eu preciso te sinalizar isso, mas por isso que é muito importante o teste, essa construção, né? Esse relacionamento que é construído antes, né? Que tem muito de conexão, né? Sim, tem. Né, Glau? Eu acho que tem muito de conexão, né? Total. E aí, se tu não constrói essa conexão com a cliente, com a noiva... Como que a gente vai conseguir passar a informação? Principalmente quando ela não sabe o que ela gosta, né? Como é que a gente vai conseguir consertar algo ali naquele dia? E no teste eu acho que tu percebe a essência da noiva, tu descobre muita coisa dela, né? O que ela gosta, o que ela não gosta, se ela gosta da pele mais carregada, mais leve. É no teste que tu descobre, né, esses diferenciais. E como que no dia do casamento, na hora... vai resolver esse tipo de problema? Aí imagina, se gera um estresse, se gera uma energia, algo pesado para um dia que deveria ser tão leve. Sim. Feliz, né? Porque imagina o primeiro contato meu com a noiva no dia do casamento. Eu sempre indico delas fazerem a make do pré-wedding, elas fazerem o teste, porque a gente já se viu, a gente conversou, porque... Pelo Instagram e pelo WhatsApp é diferente, né, meninas? Com certeza. Diferente. Então, quando a gente tem esse contato olho no olho, a conexão é muito maior. E eu priorizo muito essa conexão, né? Esse contato. Então, quando a noiva chega e ela não sabe explicar, não tem essa conexão, não tem essa comunicação, e às vezes a pessoa não facilita, né? Até falando disso, desses traumas que se geram, tanto pra gente quanto pra ela, né? Pra cliente, né? Então, eu lembro que esse dia eu nunca mais esqueci.
Eu nunca mais esqueci esse dia, até tinha as colegas atendendo ao redor, as convidadas, estava todo mundo chocado com o comportamento dela. Mas eu não sei o que aconteceu comigo naquele momento, eu fiquei tão tranquila, tão serena, porque eu entendi que não era sobre mim. Exatamente. Né? Eu Era tava, a segurança dela. eu tava sentindo que tinha algo sobre ela. Então eu tentei construir, eu mudei a maquiagem, eu mostrei, tentei mostrar fotos, ela não foi acessível, ela não quis. E eu entendi que talvez fosse sobre mim, também sobre a conexão ali. Eu me questionei, naquele momento realmente, isso faz muito tempo que aconteceu. Eu acho que foi uma noiva em comum. Nossa. Com a Glau. Foi uma noiva em comum com a Glau, eu acho. Não sei se teve alguma questão assim também com vestido. Com vestido, não. Acho que foi mais com make, cabelo. Mas gera uns transtornos e acaba atrasando tudo, né? Porque tu vai ter que refazer um trabalho, que tu vai ter que descobrir o que ela gosta, porque nem ela sabe nesse momento, né? Não. Mas eu acho que a Glau pegou a energia dela, né? Sim, sim. Na verdade, assim, que o vestido, ele precisa ter a construção antes, né? Então, assim, a gente precisa de muitas provas, a gente precisa dessa conexão. É obrigatório ter essa conexão. A maquiagem não, né? Tu tem o teste, ou 1, ou 2, ou 3, quantos precisarem, né? E depois tu tem o dia. Mas geralmente é 1, né, Julie? Geralmente é 1. A gente teste e elas definem. A gente tem um tempo bem longo pro teste, pra gente entender tudo isso. E se tiver que fazer alterações, a gente faz no dia do teste para não termos surpresas. Sim. Porque no dia do casamento não adianta, né, gente? A gente tem que estar leve, a noiva tem que estar leve, descontraída, calma, enfim, né? Então, tudo isso gera tensão. E essa noiva, então, foi uma das únicas que te deu um trabalho extra. Graças. Mas, Julie, aí nos conta, porque o que a gente ouve também na questão da maquiagem é quando as madrinhas interferem na maquiagem da noiva e diz, eu não gostei, não tá legal, acho que tu tem que mudar. Tu já passou por essa situação? Madrinha, irmãs, ou a mãe? Até no dia do teste, eu sempre indico, né, da noiva vir sozinha, né? Perfeito. Porque é o momento dela, é o momento que ela tem que se sentir bem, né? E que a gente vai criar essa conexão. Então, quando tem outras pessoas, terceiras pessoas, quartas pessoas, já fica um pouco mais complicado. Porque já aconteceram casos também, né, mais polêmicas, de querida das mães. Não falando das mães, mas às vezes as mães sonham o sonho da filha. Uhum. Então, né, tu passa por isso, Vivi? Sim, com certeza. Eu passo isso muito nos vestidos, né? A mãe sonha, a filha sonha uma coisa, a mãe sonha outra, e aí na hora das provas tem o conflito. E acontece com a maquiagem também. A mãe idealizou, sonhou de fazer a maquiagem dela naquele estilo. Como aconteceu com uma das noivas que no dia do teste ela quis brilho e batom vermelho. Aí nós conversamos juntas, né? Olha, aí pensamos no vestido, aquele contexto todo que nós já comentamos, né? Aí com toda a delicadeza, pelo horário, né? Vamos escolher uma coisa ou outra. Se ela não abre mão, ok, né? Se ela vai se sentir bem, né? Acho que é inquestionável o que a noiva, o que a cliente quer. Uhum. Acho que é inquestionável. Mas a gente ajuda ela a construir para ela, né, se olhar e ver assim, nossa, é a minha melhor versão, eu tô linda Sim. com essa maquiagem. Até porque se é algo que ela tá segura em utilizar e ela utiliza no dia a dia dela já, total ela usar um batom vermelho, ela vai se ver dali uns anos fotos e vai se encontrar, ela vai se ver a identidade dela ali, vai se identificar. Agora, se ela nunca utilizou um batom vermelho e ela decide que vai usar no dia, aí ela não vai estar segura, né? Ainda mais que é uma cor marcante, né? Sim. Eu acho que o vermelho é uma das cores, eu sempre explico para os meus clientes que é uma cor que é a primeira que chega, né? Quando a gente vê uma mulher de batom vermelho, qual é a primeira coisa que a gente percebe? São os lábios, né? É a cor. E ela já tinha essa marca registrada. Eu sempre uso batom vermelho, mas a mãe queria brilho. E aí, para não gerar aquele conflito ali naquele momento, eu falei baixinho no ouvido dela, vamos colocar o brilho agora? Que aí no dia a gente não usa. Só para não gerar aquele conflito para a mãe.
exatamente para a mãe naquele momento, né? Porque aí gerou aquela discussão. Então são N coisas e até as pessoas que querem ingressar, que sonham fazer maquiagem de noiva, a gente não pode romantizar. São por essas coisas que a gente não pode romantizar, que não é só beleza, não é só alegria, não é só momento de felicidade, de descontração. Existem essas questões que a gente tem que estar muito bem preparada, muito bem, né, segura para poder passar tudo isso para a noiva, né? Porque ela precisa de sentir essa segurança. E infelizmente existem noivas como essa que não abrem mão de fazer o teste. Até quando eu sinalizei, voltando a falar da noiva, quando eu sinalizei a importância do teste, ela olhou para mim e ela disse: desnecessário você estar me falando isso, né? Então, como que a gente constrói, né, meninas? Mas graças a Deus foi a única, um aprendizado muito grande. Foi um total aprendizado. A partir dali eu amadureci, obviamente, né? Então, hoje existem coisas que eu não abro mão, que eu insisto, que eu explico e que eu não abro mão, realmente. Isso tem a ver muito também com o nosso trabalho, a nossa entrega, né? Se a gente quer entregar excelência, a gente precisa entregar isso desde o início, construir junto com elas. E quando elas nos contratam, tem que confiar no fornecedor que contratou, né? As dicas que estão te dando. E é algo que eu tenho também indicado para minhas noivas, orientado, elas contratarem o retoque pós-cerimônia, né? Ou pós-jantar, antes da festa, porque às vezes elas querem trocar o penteado, então já retoca a maquiagem. Acho importante isso também. Isso, ainda bem que você abordou esse assunto, Vivi, porque é algo que eu tenho trabalhado muito com elas. Quando a gente fala em retoque, a gente fala como se algo tivesse dado errado, né? Então a gente já faz toda uma construção para que isso não aconteça. Mas é importante, porque a gente trabalha com tempo, a gente trabalha com emoções, a gente trabalha com pele, né? Eu sempre explico para as minhas clientes, para as minhas noivas, que maquiagem é produto, é técnica, mas tem pele envolvida, tem emoções envolvidas e às vezes acontece, né? De vir algo, né? A oleosidade, a lágrima excessiva, uma mãe empolgada, uma madrinha empolgada, né? Porque eu falo de cuidados, olha, até a cerimônia, até as fotos oficiais, você tem que estar perfeita. A perfeição é uma palavra muito forte. Sim. Mas eu procuro falar isso para ela entender o quanto isso é importante. Ela tem que estar perfeita. E as convidadas, ou as pessoas que estão ali ao redor dela, elas estão preocupadas em agradar os noivos. Eles não estão preocupados em cuidar com o cabelo e a maquiagem e com o vestido. Sim. E com o terno do noivo. Eles estão preocupados em agradar. Então eles querem abraçar, eles querem beijar, eles querem dizer o quanto ela tá lindo, o quanto ele tá lindo, o quanto eles estão felizes de estar ali. E quando termina a cerimônia, virão as fotos oficiais. Virão os vídeos. E ela tem que estar perfeita para aquele momento também. Né? Então, certeza. Por isso, a importância de ter essa assessoria, de ter o profissional da beleza lá preparadinho. Aquelas fotos que eu digo para eles, as fotos de porta-retrato. Vocês têm aquelas fotos pousadinhas. É o único momento que eu indico fotos pousadas. Mas eles precisam estar, né? Eles precisam estar perfeitos para essas fotos. Sim. Né, que tu sinaliza, né, Vivi? Então, nós estamos ali. Terminou a cerimônia, a gente está ali para retocar, para alterar, para fazer a alteração que precisa, né? E para ela se sentir linda novamente. E às vezes só vai ser a cerimônia final do dia, depois preparar ela para a festa, botar um pouquinho mais de brilho ali na maquiagem, que estava mais delicadinha, né? Fazer mudanças sutis, que às vezes faz toda a diferença, preparar ela para outro momento da festa, né? Eu tenho certeza que todas as noivas, depois que termina o casamento, acho que a Vivi vai saber me falar isso, que elas pensam, por que eu não fiz isso? Eu deveria ter feito diferente. Então, eu acho que é importante elas pensarem todo esse contexto, né? Ter o profissional da beleza lá esperando ela depois do casamento é importante. Talvez ela vai mudar o vestido. Elas mudam muito o vestido, Glaudo, da cerimônia para a festa? Não, muito pouco. Algum detalhe, mas pouco. Elas querem curtir mesmo o modelo inicial, sabe? Então, dificilmente elas vão mudar para o curto, para alguma noiva muito diferente.
basicamente Mas- tira uma cauda, tira algum detalhe, sabe? Mas isso, tira o ombro a ombro, fica um de tomara que caia, ou coloca algum laço no pescoço. Mais despojar. Poucos detalhes, não mudam totalmente, assim. Que tem a dança, né? Tem a dança. E aí a gente ajuda ela a construir, porque ela pode passar uma outra imagem naquele momento mais descontraído, né? Se ela tá com o cabelo solto, ela pode fazer um rabo. Se ela tá com semi-presa, ela pode soltar. E a maquiagem também, né? Sim, vai mais pode- pra noite. Pode fazer uma make mais balada, né? Mais festa. Aí podemos usar o brilhinho, podemos usar o batom vermelho, podemos mudar a cor do batom, né? Dentro da proposta ali, né? Pensando na personalidade da noiva, né? Então, eu acho muito importante ter essa assessoria, ter o profissional da beleza ali aguardando, esperando ela para que tudo seja perfeito. Para que ela chegue no final do casamento, quando ela receba as fotos, quando ela veja os vídeos, nossa, como eu estava linda. Que bom que eu pensei nisso. Que bom que eu estava, né, com os profissionais certos, preparados, que eles me ajudaram. Eles pensaram nisso por mim. Porque a gente tá ali para pensar em tudo. E uma coisa que eu não sei se a gente já te perguntou, mas o cronograma do dia do casamento, como que funciona? Quanto tempo antes da noiva tu tem que maquiar a noiva? Qual a importância, né, desse tempo de ficar? Porque tem noivas que maquiam de manhã para casar de noite ou final do dia. Esses cuidados nós temos que ter, né? Até pra noiva não chegar lá cansada já na cerimônia, né? Não aproveitar a sua noite porque ficou o dia inteiro à disposição ali e não consegue aproveitar o seu dia também, né? Muito. Eu acho que toda a equipe tem que estar em sincronia. Eu acho que esse é um outro assunto polêmico, né? Sim. Que se gera muito. Que às vezes... Eu já fui uma que já mudei o cronograma delas. Porque eu ligo pro salão e pergunto, que hora tá agendado? Não, esse horário não. Eu faço isso. A maquiadora marca a noiva para de manhã e o casamento é final do dia. Sim. Então a noiva fica muito tempo maquiada. Ela vai ter que ir tocar antes de... Muitas vezes antes, né? Porque tem todo um processo depois que ela maquia. Então, qual que é o teu cronograma? Eu procuro preservar muito meu relacionamento com todos os fornecedores, porque eu acho que isso é muito importante, porque não tem a ver só sobre mim, né? Tipo, eu vou fazer a maquiagem, eu tenho que ter X horas e, não importa o fotógrafo que horas vai chegar, e o querido fotógrafo chega, os filmmakers chegam lá, os coitados ficam lá, né? E aí a maquiadora tá lá no tempo dela, plena, tomando aguinha. Sim. Céu, né? Eu acho que a gente tem que estar em sincronia, a gente tem que pensar muito para que seja prático, para que não seja cansativo para a noiva e porque tem todo um pessoal envolvido, né? Então, o cronograma sempre é pensado em cima do horário da cerimônia. O horário da cerimônia X, ela tem que ficar pronta 1h30 antes, 1 hora antes, para fazer as fotos, making off, curtir com as madrinhas. Não sei se ela vai fazer o first look, então tudo tem que ser pensado. Então, 1h30 antes da cerimônia estar pronta. Quantas horas eu preciso para maquiagem? 2 horas. Quantas horas eu preciso para o penteado? 2 horas. Então a gente vai montando todos esses horários para que ela esteja pronta, né? E para que não seja cansativo, para que ela curta todos os momentos, para que ela aproveite todos os momentos, mas que também ela não fique o dia inteiro, né? E eu sempre oriento as minhas noivas, elas teriam uns minutos, uma meia hora só delas. Aquele momento que ela fez o brinde com as madrinhas, com as mães, teve as fotos ali, e que todo mundo saia para o evento e ela pronta, se olhe, se veja, se curta sozinha, faça um brinde com ela mesma, para ela aproveitar só ela. E se ficar muito em cima do tempo, se terminar atrasada, ela não tem isso, ela sai tão apressada que ela sai nessa tensão para o evento e não aproveita a cerimônia. Então eu acho primordial ela ter esse tempinho, esse meia hora, 15 minutos só dela, e que ela saia tranquila para a cerimônia e consiga aproveitar todo o resto. Assim, que ela curta esse momento, né? Pós-make, pós-cabelo, aí vem o vestido, que ela curta esse momento só dela, né? Que ela se olhe, né? Que ela se namore, né? Eu acho muito importante essa parte. E a organização é tudo, né? Da maquiadora, do cabelo. Eu acho que isso
é primordial ali na finalização, sabe? Na hora que ela coloca o vestido, na hora que ela finaliza a make, é primordial. Isso é indiscutível, né, Julie? Eu sempre falo para a noiva, tem que cuidar, né? O profissional que tu contrata, se tem todos esses cuidados. Eu tenho uma preocupação muito grande com o horário. Geralmente, quando eu tenho noiva, eu chego a sonhar, né? Aqueles sonhos loucos de atraso, meu Deus, sabe? Da preocupação de estar Julie, no horário. eu acho que o dia que esse friozinho da barriga da gente sair, e isso para qualquer área dos eventos, eu acho que a gente a gente já tem que procurar outra coisa para fazer na vida, né? Porque é aquele friozinho gostoso, né? Aquela emoção, a gente tem que sentir isso. Não, e é o friozinho de preocupação, né? De preocupação com o evento, com a noiva, com a pessoa. Isso a gente precisa ter. E gera ter. Preocupação e gera entrega, né? Exatamente, a entrega, né? O que tu tá entregando para aquele cliente. E a gente sempre quer entregar mais do que a gente... né? Que a gente promete. Eu pelo menos, sempre entrego mais do que eu prometo. E a noiva sente isso, quando a gente está focada e preocupada com o cronograma dela, com os horários dela, para que ela curta todos esses momentos, porque a euforia é tão grande. Imagina atraso. Eu odeio essa palavra, Não, e deixa a noiva muito nervosa. Falando de eventos, né? Porque não dá para ter erro, né? A gente sempre trabalha com a margem de tempo, sempre pensando que pode acontecer algum imprevisto, pode... né? A noiva pode se emocionar, como já aconteceu também, da noiva ter uma crise de ansiedade absurda e a gente tentar acalmar e ela não conseguir se acalmar, né? Ali são os testes da maquiagem. Que a gente vê, nossa, a técnica tá ajustada, porque a noiva não chegou nem na cerimônia, ela já tá chorando e tá tudo ok, né? Então a gente sempre... que legal isso, né, Vivi, de ter essa pausa pra ela se olhar, se curtir com o vestido, se curtir com a maquiagem, né, se preparar, respirar fundo, né, para não ir naquela euforia atropelando as coisas, né? Então a gente sempre procura trabalhar em sincronia para que tudo dê certo, né? Nós não estamos ali para gerar algum estresse, nós estamos ali para ajudar, para trabalhar junto, né? Ô, Julie, conta para nós um pouquinho quais são os teus diferenciais, como é que é a tua entrega, o que a cliente de diferente vai encontrar contratando a Julie? Um dos meus diferenciais que eu acredito que eu tenho procurado muito mostrar isso nas redes sociais, porque é o canal que a gente tem hoje de chegar até a cliente, até a noiva. Então, quando elas olham, eu procuro manter a minha essência, que é a naturalidade. É uma proposta, a minha maquiagem hoje é para realçar o que cada mulher tem de melhor, transmitir essa essência dela, ser a extensão dela. Então eu procuro fazer algo muito específico, muito individual, trabalhando com toda a parte de colorimetria, de visagismo, porque é muito importante. Então todo esse tempo de experiência que eu tenho de atendimento foi primordial para me ajudar a construir isso. Então esse olhar individual, que é o que eu procuro manter hoje, porque cada cliente é única. Então eu procuro transmitir isso e revelar isso através da minha maquiagem. Uhum. E para as noivas, que é um público que eu amo, eu acho que cada noiva que maquiou comigo, que me escolheu, eu sempre procuro mostrar para elas o quanto eu amo. Até me emociono, gurias, de falar, porque eu amo muito trabalhar com noivas. Desde a primeira vez que eu vi uma noiva, eu já sonhei fazer parte de tudo isso. E eu tenho procurado a cada dia com especializações, buscando produtos de alta performance, buscando o melhor para elas, porque elas merecem. Então eu procuro olhar de forma individual para cada uma, para que ela se sinta mais linda, ou que ela se olhe e diga que foi a maquiagem mais linda que ela já fez. E Julie, então, foi uma delícia esse bate-papo contigo, nossa primeira convidada aqui no nosso podcast. Esperamos te receber com certeza outras vezes aqui, trocar dicas, dar dica para nossas clientes e, claro, com certeza quem quiser também tirar dúvidas,
pode te buscar lá no Instagram, te chamar ali e ir conversando, certo? Meninas, eu adorei. Eu amei a tua visita. Ficamos muito felizes. Amei. Com as tuas dicas, com o teu profissionalismo. Ficamos muito felizes com a tua vinda. Obrigada por ficar aqui com a gente, porque a gente vive de eventos, mas ama mesmo os bastidores. E claro, te ajudar a criar um evento com conceito e personalidade, onde cada detalhe reflita quem você é. Até o próximo episódio.